dia a todos. Só ouvi quase uma voz, não é? E é que está mais rouca, se calhar. Então, nós vamos, como o Daniel disse, nós estamos quase no fim de Filipenses. Hoje é a penúltima. E, graças a Deus, eu creio que não falo só por mim, tem sido muito bom. E temos aprendido muito acerca das razões da nossa alegria. As razões da nossa alegria, que é esse o fio condutor que nós temos estado a ver e como realmente o Evangelho, a boa notícia que Deus trouxe até nós e tudo aquilo e todas as suas implicações são as razões da nossa alegria. E nós vamos continuar nesse sentido a ver isso hoje. E nós, na semana passada, com o Rui, aqueles que estivemos cá, se bem estão lembrados, nós falámos mais em particular da ansiedade. E este é um problema grave e nós, nos nossos dias, que afeta cada vez mais pessoas. Há quem chama a epidemia do século, que é a grande doença dos nossos dias. E hoje em dia até nós vemos que, se calhar, os mais novos, as gerações mais novas, até são aquelas que, quanto mais novas são as gerações, maior é a percentagem daqueles que são afetados por este problema. Hoje não cabe aqui falarmos os porquês, nós podíamos, há muitas razões para isso, mas é um facto. E eu gostava de lembrar aquilo que o Rui assinalou na semana passada, que é importante, que há questões biológicas, hormonais, que devem ser tratadas por médicos. E nós não estamos a tratar propriamente desses casos. Ou seja, há coisas que realmente têm que ser tratadas por médicos. Agora, se isto é verdade, também é verdade o contrário, que há questões emocionais e espirituais que os médicos não conseguem tratar. E é disso que a Bíblia trata, é desse aspecto, e as coisas estão relacionadas, obviamente, alguém que tenha as duas áreas, que necessite de trabalhar as duas áreas, as duas coisas em conjunto vão fazer muito melhor do que se ficar só com uma. E por isso é só para lembrar que há coisas que nós falamos aqui e que devem ser levadas a sério, mas isso não exclui a necessidade, eventualmente a necessidade de haver acompanhamento médico. É sempre bom lembrar, porque nós temos tendência para cair num dos extremos, ou agarramos só ao que a Bíblia diz e ignoramos essa parte que é necessário tratar, ou então damos só crédito àquilo que os médicos dizem, que a psicologia dos nossos dias ensina. E hoje nós vamos falar sobre contentamento. E então este assunto está intimamente ligado com aquilo que nós já vimos na semana passada, porque a nossa ansiedade mata o nosso contentamento e a nossa falta de contentamento alimenta a nossa ansiedade. Porque nós não temos, muitas vezes, o que nós queríamos ter, nós não temos o que queríamos ter, e por outro lado, muitas vezes temos aquilo que nós não queríamos ter. Nós não temos o que queríamos ter, como, por exemplo, a casa dos nossos sonhos, ou temos aquilo que nós nem queríamos ter, nós não queríamos mesmo ter uma doença, por exemplo, ou outro problema. E este é realmente uma realidade que nos causa bastantes problemas. E a definição de contentamento, basicamente, de uma forma simples, é estarmos contentes com aquilo que temos. Com aquilo que nós até gostaríamos de ter mais, mas é aquilo que nós temos agora, ou aquilo que nós até gostaríamos de não ter e temos. Contentamento é estar contente com aquilo que temos. E nós, espero que isto também nós, ao falarmos, ao percorrermos os versículos que são para nós hoje, também possamos entender melhor isto. E para quem segue as redes sociais da Igreja, sabe que a palavra de hoje é segredo. A palavra para o texto de hoje que nós selecionamos é segredo. E foi, eu creio, também participei na escolha, também sou suspeito para dizer isto, mas foi bem escolhida a palavra, porque Paulo dá-nos o segredo aqui, dá-nos o segredo do contentamento.
E o título da pregação de hoje é exatamente este, O Segredo. O título é mesmo este, é O Segredo. E então vamos ler já, antes de continuarmos, Filipenses 4, e vamos ler do 10 até ao 13. Filipenses 4, 10 a 13. E diz assim, eu não estou a ouvir as Bíblias porque é sinal que já tinham todos feito o caminho até lá. Então, diz assim o versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, é deste texto que vem este versículo, né? Às vezes, tantas vezes usado e nem, às vezes não, sem nos lembrarmos de onde é que o versículo está. Então, qual é o facto que trata este texto? É que os filipenses enviaram a Paulo uma oferta. E era mesmo dinheiro. Eles não enviaram uns queijos e uns enchidos, coisas assim, enviaram mesmo dinheiro a Paulo. Eles juntaram dinheiro e enviaram a Paulo. E notem, é importante nós termos isto na nossa mente, era dinheiro que ajudava Paulo. Paulo ia fazer bom uso daquele dinheiro. Fosse porque estava numa altura, como nós depois percebemos, em que estava mesmo a passar por necessidades e precisava daquele dinheiro. Se fosse porque estivesse numa altura que, para se sustentar, estava a trabalhar e então retirava tempo do seu trabalho evangelístico para fazer tendas, para assim se sustentar, era dinheiro que era preciso. Não era uma coisa que fosse supérflua. Era bem preciso. E nós hoje vamos ver o sentimento e a atitude de Paulo em relação a isto, ao facto dos filipenses terem enviado este dinheiro. Nós, para a semana, se Deus quiser, com o Samuel, vamos ver a perspectiva dos filipenses, o lado dos filipenses, a atitude dos filipenses ao enviarem o dinheiro a Paulo. Hoje vamos prestar só atenção à atitude, ao sentimento, ao pensamento de Paulo em relação a isto. E o primeiro ponto que nós vemos, a primeira coisa a salientar é logo no versículo 10, o início. Muito me regozijei no Senhor. Aqui não é assim, olha, foi bom, pronto, foi interessante, foi agradável vocês terem me enviado este dinheiro. Não, Paulo está a dizer muito. A palavra que é usada é mega, é a que está relacionada com a nossa palavra hoje, que nós usamos mega. Assim, eu fiquei mesmo contente, aquilo foi uma alegria intensa, não foi assim uma coisa leve, ok, foi bom. Não, foi uma alegria intensa, profunda, que Paulo sentiu pelos filipenses terem enviado aquele dinheiro. Eu fiquei mesmo muito alegre porque vocês me enviaram, porque vocês se lembraram de mim e então enviaram este dinheiro, tiveram a oportunidade de me enviar este dinheiro. É interessante porque Paulo, o que nós percebemos é que Paulo vivia contente, ele tinha contentamento, mas havia sempre espaço para ficar mais contente ainda. E este podemos dizer que foi um pico de alegria numa vida já por ela marcada pelo contentamento. E isto é já já serve de aplicação também para nós, porque eu esqueci-me há bocadinho, estávamos a cantar e eu pensei nisto. Nós cantamos, e ainda bem que cantamos, e as letras muitas vezes são boas, mas sem dúvida nenhuma nós às vezes cantamos letras que eu gostava que fosse verdade na minha vida, de forma completa, e que fosse na vida de todos nós. Não é que nós agora temos que deixar, obviamente, de cantar cores, porque não vivemos completamente aquilo que cantamos, porque muitas vezes é uma expressão de um desejo, mas porque nós ainda há bocadinho cantámos aquele coro, Cristo basta para mim. E oxalá é uma expressão, era bom que nós todos tivéssemos, como Paulo, uma experiência de viver contentes, que o contentamento fosse uma realidade na nossa vida. Eu falo por mim, posso falar por mim, falo também pela percepção que eu tenho do todo. Tenho muitas dúvidas que isto seja assim tão generalizado, infelizmente. Mas mesmo para aqueles que têm uma vida marcada pelo contentamento, que eu creio que também eu já,
ainda é possível ter mais. Paulo vivia contente, mas ele podia ficar mais contente. E ele aqui ficou mais contente do que normalmente estava com esta ação dos filipenses. E ele continua, ele diz, muito me regozijei no Senhor. Mais uma vez Paulo diz que é no Senhor, não é segundo não é uma alegria segundo os homens. E nós já vamos ver isto. Não é uma alegria segundo os homens, é uma alegria alicerçada em Cristo, no facto de ele ser de Cristo, no facto, como a gente já viu na carta, dele buscar conhecer a Cristo. Era uma alegria no Senhor. E isto leva-nos para o nosso próximo ponto. Então, qual era a razão da alegria? Exatamente, se nós pensarmos qual era nesta situação dos filipenses enviarem dinheiro, qual era a razão da alegria de Paulo? E o que nós vemos é que Paulo não estava interessado em dinheiro. Paulo, nós lemos no versículo 11, ele diz isto, muito me regozijei no Senhor, e depois diz, não digo isto como por necessidade. Paulo não ficou alegre porque agora ia ter dinheiro no bolso. Já vou poder comer pão fresco em vez de pão com 15 dias. Já posso comprar aquelas sandálias que até me fazem jeito, ou aquela capa que eu passei e vi numa monta, naquela altura não existia. Mas não era isto que Paulo estava... Não foi por isto que Paulo ficou contente. Paulo não estava interessado em dinheiro. Ele não ficou contente porque agora, pronto, tenho dinheiro, posso tirar umas férias, vou descansar durante 15 dias, que até mereço, farto-me de trabalhar, vou tirar umas férias. Não. Paulo não andava atrás de dinheiro. Ele andava atrás de quê? Versículo 17, não é o nosso texto propriamente, mas podia estar incluído, 17 e 18 podiam estar incluídos. E estão incluídos. 17. Não que procure dádivas. Paulo não andava atrás de donativos, ou seja... Tudo o que Paulo estava a dizer, quando ele diz assim, olha, fiquei muito contente com o dinheiro que vocês me mandaram, ele não estava a usar uma forma polida de pedir mais dinheiro. Ele não estava interessado nos donativos. O interesse de Paulo era outro. Então, e o que é que ele buscava? Ele diz aqui. Porque Paulo, atenção, isto é importante, Paulo era um homem ambicioso. Contentamento não significa falta de ambição. E contentamento não significa resignação. Que é uma coisa bem portuguesa e que nós às vezes podemos confundir com contentamento. Temos que aguentar. É isto. Pronto, é a vontade do Senhor. E nós temos uma atitude de resignação. Isto não é contentamento. Contentamento é outra coisa. Contentamento é estar mesmo contente com aquilo que nós temos. E queríamos ter uma coisa diferente e que aquilo que nós temos e que nós não queríamos ter. É estar contente mesmo. Não é encolher os ombros e dizer, é o nosso fado. Contentamento é algo diferente. E Paulo, não lhe faltavam planos, desejos e objetivos. Se nós lemos a carta e as outras cartas, nós percebemos que Paulo não lhe faltava planos, objetivos, desejos. Era coisa que ele tinha para ele e para dar para os outros. Mas... ele aqui, o que é que ele diz? A razão da alegria dele, o que ele buscava era o quê? Versículo 17, a segunda parte. Mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Ou seja, neste texto em particular, nós vemos que o interesse de Paulo, o que ele buscava, era que os filipenses produzissem frutos, ou seja, o Evangelho neles produzisse frutos que fosse serviço de bênção para eles. Que eles agradassem a Deus e sabendo que, em consequência disso, Deus também os ia abençoar. Era isto que ele buscava. Ou seja, quando ele recebeu o dinheiro, ele não ficou contente pelo dinheiro em si, nem imediatamente pelo aquilo que ele podia fazer com o dinheiro. Ele ficou contente porque os filipenses estavam a fazer algo que era bom, que era agradável a Deus e que era bom para eles. Significava crescimento espiritual, como nós também já vimos com Samuel algumas semanas atrás. Era isto que ele buscava e ele demonstra isso. E nós vemos no contexto de toda a carta, se olharmos para toda a carta, o que ele desejava alcançar para ele e obviamente para os outros, que nós também já falámos sobre isso, já vimos isso, estava relacionado com Cristo. E subordinado a Cristo. Ele tinha deixado muita coisa para trás para ganhar a Cristo. O que ele buscava era conhecer mais a Cristo. Era isto que ele buscava. E ele desejava para ele e para os outros.
Então, a razão da alegria de Paulo era o crescimento espiritual dos filipenses que tinha sido demonstrado na prática pelo envio daquele dinheiro. Então, como é que na situação de Paulo, o mais importante não era o dinheiro que ele recebia, mas sim a atitude de quem o dava? Como é que era possível haver este desprendimento em relação ao dinheiro na vida de Paulo? Então ele diz, e chegamos aqui mais perto do nosso título, da ideia central desta pregação. Ele diz, aprendi o segredo. O que é que ele diz no versículo 12, no 11 e no 12? Sim, resumindo, ele diz, eu sei estar humilhado e sei ter abundância. Eu sei as duas coisas. E ele tenta querer dizer isto na perspectiva social, no que diz respeito à imagem e ao estatuto que ele gozava na sociedade. Porque houve alturas em que ele foi humilhado, foi preso, foi chicoteado, ele foi expulso de cidades, ele foi perseguido, ele foi abandonado. Houve vezes que ele teve este lado de humilhação, digamos, pública, da imagem que ele tinha, daquilo que ele sofria à mãos dos outros, mas ele também sabia ser reconhecido, porque ele também tinha tido situações em que tinha sido recebido, por exemplo, em casa de magistrados públicos, pessoas com relevo. Havia crentes, como Filémon, por exemplo, que eram crentes ricos, com estatuto. Ele também sabia, ele também tinha a experiência de ser reconhecido, de ter passar por períodos ou situações, digamos, de exaltação social, podemos dizer assim, de abundância. Mas também materialmente. Paulo sabia viver sem ter o que comer, porque ele refere isso aqui e noutros textos. Ele houve situações em que ele passou mesmo fome. Ele sabia o que era estar sem comer e passar fome. E ele sabia também, como eu falei de Filémon, de estar alojado em casas em que certamente comia do bom e do melhor que havia naqueles dias e dormia nas melhores camas que existiam naqueles dias e tudo mais. Se calhar comparado com os nossos colchões já não era grande coisa, mas na altura ele também sabia o que era experimentar essas coisas, esses confortos materiais. Ele sabia. Em suma, concluindo aqui este ponto, ele tinha contentamento, ele sabia em qualquer circunstância, que é o que ele diz aqui, em toda a maneira e em todas as coisas, no versículo 12. Ou seja, em todas as circunstâncias, ele sabia, ou melhor dizendo, em qualquer circunstância, ele sabia ter pouco ou ter muito. Ele nem desesperava por ter pouco, nem se ensoberbecia por ter muito. Mas mesmo assim ainda não chegamos ali ao ponto. Mas como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu chegar ao ponto de estar contente, tendo pouco ou tendo muito, e uma coisa ou outra não lhe fazer mal, antes não alterar qual era a sua situação, digamos, o seu contentamento. E ele, no versículo 12, ele diz-nos que ele aprendeu o segredo. Quando ele diz, estou instruído, depende das traduções, há outras traduções que podem ter uma expressão ligeiramente diferente. Ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. E aqui está socorrendo dos dicionários, dos comentadores, aqueles que percebem aquilo que eu não percebo, que é o que é que está no grego. Paulo tomou emprestado uma expressão, uma palavra, que era usada nas religiões do mistério. Aquelas religiões que era preciso ser iniciado para ter acesso ao segredo, àquilo que aqueles que estavam de fora não tinham acesso. Paulo usa isso. Ele diz, e traduzido, a ideia traduzida para o português é melhor traduzida nesta expressão. Aprendi o segredo. Eu cheguei ao conhecimento de uma coisa que faz diferença. Algo que faz a diferença entre ter contentamento e não ter contentamento. Paulo passou por situações, por circunstâncias que o levaram a aprender o segredo. E a pergunta que se impõe é, mas qual segredo? Falar de segredo, mas qual segredo?
E para nós percebermos isso, se calhar é melhor nós irmos a outro texto que nos ajuda. E então vamos um bocadinho atrás, a 2 Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 12, um texto muito conhecido, em que Paulo relata um momento em que ele esteve descontente, em que o contentamento não foi uma realidade na sua vida. É um texto muito conhecido quando ele conta que Deus o levou, que ele teve uma revelação, teve uma perspectiva daquilo que é o céu. E não nos vamos focar nesta parte de dar muitos pronomes em relação a isto, mas ele disse que para que não se exaltasse, ele recebeu um espinho na carne. Então vamos ler só estes versículos rapidamente, capítulo 12, de 2 aos Coríntios, e que vamos só ler do 7 até ao 10. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Nós podemos dizer, com base neste texto, que Paulo viveu ansioso, não sabemos quanto tempo é que foi, o que é que 3 vezes se decorreu muito tempo neste espaço, não sabemos isso, ele não explica. Mas o que nós podemos dizer é que ele viveu ansioso por algum tempo para que esperando deixar de ter aquele espinho que nós também não sabemos o que é e que também não é o mais importante. Ele viveu ansioso para que aquilo desaparecesse. Ele não estava contente, ele não estava satisfeito naquele momento. Aquilo estava a incomodá-lo e ele não estava a conseguir lidar com aquilo, porque por isso é que ele pedia. E quando ele diz pedir 3 vezes, é porque ele estava a ser insistente. E nós vimos, e fazendo aqui uma ressalva, que é, obviamente eu não estou, porque nós vimos isso na semana passada, é o mesmo Paulo, é a mesma palavra de Deus que diz, para nós fazermos conhecidas as nossas petições diante de Deus. E nós vimos que isso é um dos passos, é uma das coisas que nós somos chamados a fazer para lutarmos contra a ansiedade. E Paulo, isto não quer dizer que agora vamos deixar de orar, de pedir aquilo que nós sentimos que precisamos e que nós queremos. Obviamente, isso é para continuar. E Deus não disse ao Paulo para deixar de orar. Aqui no texto, Deus não disse, olha, não ores mais sobre isso. Não foi isso que Deus disse. O que Deus disse foi outra coisa. Então, mas Paulo estava ansioso para se ver livre daquilo. Ele não estava contente. Ele estava a passar uma fase de descontentamento. E ele orou para que Deus o libertasse. Mas o que Deus lhe ensinou é que o que ele precisava era da graça de Deus e não de se ver livre do espinho da carne. O que ele precisava não era deixar de ter o espinho da carne. O que era mesmo importante, o que ele precisava era da graça de Deus. Mas, naquele momento, aquele espinho na carne, nós podemos dizer que era necessário para que Paulo aprendesse o segredo. E qual era o segredo? A minha graça te basta. Este foi o segredo que Paulo aprendeu. Paulo teve que perceber que o importante não era o espinho, o ter o espinho ou não ter o espinho. O importante é que ele se lembrasse que a graça de Deus é que fazia a diferença. Era a graça de Deus que lhe bastava. Era a graça de Deus que ele se tinha que preocupar em buscar. Não era a cura, a libertação daquele... Mais uma vez, Deus não lhe disse, olha, deixa de pedir. O que Deus disse, olha, o que é importante é a minha graça te basta. Porque o problema não era ele pedir que Deus o libertasse. O problema era Paulo achar que o seu problema só seria resolvido deixando de ter aquele espinho. Aquele espinho é que seria, a remoção daquele espinho na carne é que passava a ser um motivo de contentamento dele. E então Deus nos olha, não é aí, Paulo. A minha graça te basta. É este o segredo. E aqui em Filipenses, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz isto de uma maneira ligeiramente diferente e no contexto que ele vinha a dizer na carta. Como é que ele diz? Qual é o segredo? Tudo posso
naquilo que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há ligeiras diferenças nas traduções. É isto que ele diz. Ele diz, aprendi o segredo. E qual é o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Era Cristo que o fortalecia. Então, o que quer dizer? Quando Paulo estava com fome, ele pensava em Cristo e a fome desaparecia. Era isto? Não era isto. Ele continuava a ter fome. Porque nós temos, é mais uma das tendências que nós temos. Nós temos uma perspectiva errada em relação a isto. Nós não estamos a falar de mentalização, não estamos a falar de uma experiência esotérica em que de repente flutuamos acima do nosso corpo e não sentimos mais. Não estamos a falar até de ascetismo, de pessoas que até se forçam a sofrer, que é porque acham que é esse o caminho que as leva a entenderem coisas e a terem revelações. Não é isto que Paulo está a dizer. Paulo estava a dizer que ele podia passar fome e continuar a sentir fome, mas perceber que isso era totalmente relativo comparado com o facto de que ele era de Cristo e Cristo era dele. Ele podia suportar a fome e outras privações porque ele tinha a graça de Deus. Ele podia também não só passar por necessidades, mas ele podia passar por períodos de fartura, e é interessante que em Coríntios o que nós vemos é que ele passou por um momento de exaltação e ele estava ali, estava a perder o centro de gravidade certo. Porque para que ele não se exaltasse, porque aí ele ia deixar de ter contentamento na mesma, ia passar-se a ficar contente porque tinha atingido um estatuto supra-humano, já que tinha revelações do céu. Então Deus teve que mostrar que não era isso também que importava. Não era o espinho da carne que importava, mas também não era ter sido levado ao céu, para ver coisas que mais ninguém tinha visto. O que importava era a sua graça. E é isto que Paulo está aqui a dizer. Ele podia viver com muito, ele podia viver com pouco. Porque nem era o muito, nem o pouco que importavam. Ou se nós olharmos também mais ainda, lembrando de outras coisas que nós vimos ao longo da carta. Paulo já tinha deixado, não sei se lembram desta ilustração, Paulo já tinha deixado o que para muitos era um Ferrari. Não sei se lembram quando falámos sobre a passagem do lixo, que a palavra era lixo. Paulo já tinha deixado o que para muitos era tido como um Ferrari, que era o judaísmo, era a religião, era a autojustificação, era o orgulho de em si mesmo conseguir fazer alguma coisa, ou achar que conseguia fazer alguma coisa. Ele tinha deixado o que para os outros era um Ferrari para ganhar a Cristo. Algo que era muito melhor. Não tinha comparação. Como ele, ao longo da carta, ele mostra, ele buscava uma pátria eterna. E a sua ambição era cada vez mais, esta ambição que ele tinha, muita ambição que ele tinha, a sua ambição era conhecer cada vez mais a Cristo. Conhecer e identificar-se cada vez mais com Cristo. E mais, e que se isso significasse sofrimento, como ele diz aos Filipenses lá no capítulo 1, versículo 29, se isso significasse sofrimento, então ele recebia o sofrimento como uma dádiva, como um dom de Deus, uma graça de Deus, que devia ser recebido com alegria. Que é o que diz o versículo 1, 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Sofrimento é uma graça de Deus. Paulo via o sofrimento como uma graça, uma dádiva, um dom, um benefício de Deus. Tudo posso suportar, podemos dizer de outra maneira. Paulo disse, tudo posso suportar porque eu tenho o mais importante. Porque tudo é relativo se comparado com o facto de ser de Cristo. Ter fome ou ter fartura, ter doença ou ter saúde, ter pessoas ou estar sozinho, qualquer situação. Tudo é relativo e perde a sua importância quando comparado com ter ou não ter Cristo. E então, a pergunta que para nós, a primeira pergunta que eu queria deixar para nós é: quais são as razões da tua alegria? Quais são aquelas coisas que tu buscas, aquilo que tu buscas? Não, quando eu acabar os estudos, então aí é que eu vou estar contente. Ou então, como temos, se calhar, aqui antes de ainda ir, vamos começar nos mais novos.
calhar aqui os adolescentes, os que são mais novos, ainda não se preocupam muito com casas, carros, casar e coisas que tais. Mas se calhar preocupam-se com a aceitação que têm ou não têm no meio dos seus colegas. Preocupam-se com o facto da sua imagem ser ou não ser aceite pelos outros. E o que Deus nos está a dizer é que não é isso que importa. É a graça de Deus que faz a diferença. Desculpe. Ou então, já és um bocadinho mais velho, né? Já pensas em casar. E as coisas estão a demorar um bocadinho mais do que estavam nos teus planos. Não é isso que importa. Eu por experiência própria, a pensar sobre isto, se calhar uma das alturas da minha vida em que eu estava mais consciente e se calhar até vivia mais contente, porque pensava nisso, foi exatamente no período em que já os anos iam avançando e pronto, e eu estava solteiro. E graças a Deus, porque eu pude perceber, eu realmente isso não era um problema, porque eu estava contente no estado em que estava. Nem sempre é assim. Só posso dar graças a Deus, porque foi com a ajuda dele que eu percebi isso. Mas, para aqueles que estão ainda nessa fase, não é isso que importa. O que importa é a graça de Deus. É se tu és de Cristo e Cristo é teu. Mas o problema é que é um dos problemas quando nós desfocamos da verdadeira fonte de contentamento. É que depois nós vamos alcançando até algumas coisas que nós procurávamos e nós percebemos, ou melhor, nós não percebemos, nós não nos apercebemos muitas vezes disso, mas nós transferimos, ou seja, já atingimos um objetivo, agora vamos passar para outro, agora já casámos, agora queremos ter filhos, ou então queremos ter o estilo de vida. Muitas vezes que depois se materializa no carro, na viagem, sei lá. E depois temos filhos. Então agora, segundo filho. Quando é o segundo filho, não é o segundo filho. Para aqueles que querem ter segundo filho. Ou o terceiro. Ou então, pronto, já temos os filhos que achamos que devíamos ter. Quando os filhos estiverem criados, estiverem encaminhados, então sim, aí eu vou poder descansar, vou estar satisfeito. E vamos continuando, porque o contentamento não se alcança por nada. Por muito boas que essas coisas são, e podem ser bênçãos de Deus, mas não é por aí. O problema é que todas essas coisas, todos esses marcos, todos esses objetivos, não têm o poder de te satisfazer. Então, o desafio, obviamente, que Deus nos faz aqui é nós percebermos que devemos buscar outra fonte para o nosso contentamento. E aproveitando a alegria de Paulo, uma das fontes que em Filipenses nos ajuda e que nos diz para nós buscarmos contentamento é no crescimento espiritual dos nossos irmãos. Isso é uma aplicação que sai um bocadinho do ponto por onde eu estava a seguir, mas que é importante. Paulo ficava contente com o crescimento espiritual dos outros. Então, isso é uma fonte de alegria para nós. Deve ser uma fonte porque é um contentamento no Senhor. Nós ficarmos contentes quando vemos a Igreja e irmãos em particular a crescerem no conhecimento de Deus, no conhecimento da graça de Deus. Então busca a alegria no conhecimento espiritual dos teus irmãos. Esta é uma das aplicações. Mas também busca o verdadeiro contentamento. Este contentamento que Paulo fala aqui. Porque para ter este contentamento, tu precisas aprender o segredo. Nós precisamos, porque muitas vezes nós achamos que sabemos, mas se calhar não sabemos. Ou melhor, nós sabemos, dito de outra maneira, mas nós não vivemos de acordo com isso. Nós sabemos na teoria, nós sabemos como nós cantamos e muitas vezes nós sabemos que o que estamos a cantar é o que devemos cantar, é aquilo que é bom que nós cantemos, que devia ser assim, mas muitas vezes nós não o sentimos na prática, porque não o experimentamos. Então busca o verdadeiro contentamento. E para isso precisas de aprender o segredo. E a pergunta é, que tu queres aprender o segredo? Então, percebe isto. A circunstância que tu vives
e que tu achas que é a fonte do teu descontentamento, não é o teu problema. A circunstância que tu vives é a tua oportunidade. Não é um problema, é uma oportunidade. É a tua oportunidade de tu aprenderes o segredo, assim como Paulo aprendeu. Assim como aquela situação do espinho da carne não foi o problema de Paulo, foi a oportunidade para que ele aprendesse o segredo. Eu ainda pensei que o título da pregação fosse este, que eu vou falar agora, que é uma ideia que também... mas não seria bom para o título porque não quero que ocupe espaço demais. Mas aquilo que tu estás a passar, a tua circunstância, que tu achas que está a provocar o teu descontentamento, pode ser o teu ritual de iniciação, por assim dizer. Pode ser a experiência que tu estás a passar. Tu manda a ilustração destas religiões ou até de certas tribos que ainda hoje, ou certos grupos sociais que fazem, que alguém que queira entrar, queira saber o que é pertencer àquele grupo, tem que passar por um ritual de iniciação. Encara aquilo que está a ser difícil hoje para ti, e só vês como um problema, encara como uma oportunidade, como o teu ritual de iniciação, como uma oportunidade que Deus te está a dar para que tu entendas algo que se calhar tu ainda não, na prática ainda não tens entendido. Para que Deus te inicie, para que tu aprendas o segredo. Então, e qual é o segredo que nós já vimos? O segredo é Cristo. E que se tu não tens a Cristo, então tu não vais encontrar satisfação. E isto, obviamente, é, em primeiro lugar, de forma mais basilar, para aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda estão do lado de fora, aqueles que ainda não dependem de Cristo para a sua salvação, aqueles que ainda acham ou que não precisam, ou que ainda têm tempo, aqueles que sabem que não estão ao abrigo da obra de Cristo, da salvação, do sacrifício que Ele substitutivo, a forma como Ele nos substituiu para que quem crê nele não seja condenado diante de Deus. Se tu não tens, então, este é um segredo que ainda não podes aprender, porque só estando em Cristo é possível. E, obviamente, isto é um alerta para todos nós, para nós pensarmos, porque a forma como nós encaramos a nossa vida pode mostrar-nos que, se calhar, nós não queremos verdadeiramente em Deus. Porque se nós buscamos só outras coisas, se só outras coisas são a prioridade, se só queremos encontrar contentamento noutras coisas, além de Deus, uma coisa é lutar com as nossas paixões, outra coisa é Deus ser só ali que nós nos lembramos de vez em quando, e tudo o resto é que é importante. Então, reflete para que não te encontres na situação de tu seres ainda alguém que está fora do povo de Deus, alguém que não pertence a Cristo. E aí a situação é mais grave. Aí tu precisas mesmo te arrepender e de buscar em Cristo, em primeiro lugar, a salvação da tua alma, para então tu poderes buscar nele também o verdadeiro contentamento. Se tu já és filho de Deus, se tu tens esta luta em que tu sabes que tu não estás tão satisfeito como devias estar, e tu sentes ainda as paixões do mundo a puxar-te, que muitas vezes tens esta dificuldade em ter contentamento, então o desafio é buscar satisfação nele, é buscar conhecê-lo, a ele, a Cristo. É perceber que se tu és de Cristo, então tu podes não ter mais nada, tu podes passar por dificuldades, por escassez, por exclusão até, e tu, se tiveres a Cristo, isso é o mais importante. O segredo é estar em Cristo, é estar agarrado a Cristo, depender de Cristo, porque foi Ele que fez aquilo que nenhum de nós podia fazer. O segredo é estar unicamente dependente da graça de Deus, porque é isso que importa. Porque tudo o resto, incluindo pessoas, vão acabar, vão morrer, vão deixar de fazer parte da nossa circunstância. A única coisa que é eterna é se nós estamos debaixo da graça de Deus ou se nós ainda estamos debaixo da condenação de Deus. E se nós estamos debaixo da graça de Deus, é isso que é o mais importante. É isso que deve ser a nossa âncora, é aquilo que define o espaço de tudo o resto da nossa vida. É esse o centro. É isso que nós devemos buscar.
mais uma vez, a ideia não é nós deixarmos pronto, então não vamos trabalhar, não vamos ter objetivos, obviamente não é isso. Mas tudo tem que ser visto na perspectiva da graça de Deus. A minha graça te basta. Tudo posso naquele que me fortalece. Que a graça de Deus seja realmente aquilo que é o mais importante para nós, em que toda a nossa circunstância, que nós achamos hoje que é aquilo que está entre nós e o contentamento, que toda a nossa circunstância deixe de ser para nós o mais importante e nós nos lembramos que o mais importante é a graça de Deus. Que nós possamos olhar para aquilo que nós não temos e que gostávamos de ter, ou para aquilo que nós temos e que queríamos que não fizesse parte da nossa vida, e nós possamos ver nisso a oportunidade que Deus nos está a dar para nós aprendermos este segredo, que no fundo não é segredo porque Deus o revela claramente e escancara totalmente, mas que para nós, às vezes, nós vivemos como se fosse um segredo bem escondido, mas que nós possamos usar a nossa circunstância, aproveitar a nossa circunstância para aprender este segredo, que é a graça de Deus que nos basta, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Que Deus nos abençoe e que isto seja uma realidade na nossa vida, para a glória de Deus e para a nossa alegria nele, que é isso também que Deus quer.